Olá, o projeto de pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília sobre a análise cinematográfica dos afetos nas cidades brasileiras foi produzido por eu, Eduarda de Souza, e orientado pelo professor André Costa. O artigo explora o conceito de cinema de arquitetura, definido como produções audiovisuais nas quais o espaço construído e vivido da cidade se torna protagonista, indo além do cenário fílmico. Analisa-se o cinema brasileiro como fonte de representação da vida urbana, destacando particularmente nos filmes analisados a crescente representação das experiências das mulheres e a questão da solidão entre os homens. O cinema de arquitetura é utilizado como um instrumento de compreensão das dinâmicas da cidade, mostrando como as identidades urbanas e as relações sociais se dão. A pesquisa utiliza 4 filmes brasileiros para compreender como as cidades são utilizadas pelos diretores como espaços de interação, vivência dos personagens e lugar de emergência dos afetos como a solidão. A metodologia de pesquisa foi organizada em 4 etapas. Primeiro, a avaliação e ampliação e organização da bibliografia e dos estudos de caso. Segundo, a compreensão da cidade. Terceiro, a análise fílmica. E, por último, a redação dos artigos científicos. O projeto adota um corpo de análise de 4 filmes brasileiros, com temas sobre a cidade e as relações de solidão em suas diferentes formas de manifestação, com a descrição não só fílmica, mas da composição como um todo, oferecendo explicações de como a composição é usada para transmitir os afetos que os diretores desejam em cada cena. Os filmes usam as cidades para acolher as interações entre os personagens, falas e vivências. Isso demonstra o quanto cada filme pode se apropriar de outras narrativas, construídas no cotidiano de diferentes pessoas, em contextos distintos. Essa é a noção de cidade aproximada dos processos urbanos, com interações humanas e formas de afeto que dialogam com questões como urbanidade, metrópole, solidão, individualização e sociabilidade. Aqui estão os trechos analisados no artigo. Para o filme Amor, Plástico e Barulho, a cena do ensaio da banda Amor com Veneno. Para o filme O Transeunte, o plano-sequência em que Expedito está pensativo na multidão. Para O Homem das Multidões, o plano-sequência de Margot na estação de metrô e o plano-sequência de Juvenal entrando no ônibus. E por fim, a cena emblemática em que Sueli aguarda seu namorado, no filme O Céu de Sueli. Dessa forma, é possível perceber que o trabalho oferece uma análise investigativa da relação dos afetos que são criados e provocados nas pessoas pela cidade, com ênfase em destacar as diferentes formas de solidão geradas quanto ao gênero, idade e classe social, além de servir como um repertório de estudo do cinema, visto que para a análise dos afetos houve estudos cinematográficos de cada cena. Pode-se concluir que a solidão é uma condição que afeta tanto homens quanto mulheres. Porém, como se pode observar nos filmes, essa condição varia conforme gênero, idade e contexto social. Na cidade, a solidão pode ser percebida de maneiras distintas, tanto para homens quanto para mulheres. A cidade pode ser vista como um espaço que proporciona mais oportunidades de interação social. No entanto, muitas vezes isso não se concretiza para todos os indivíduos. No entanto, é fundamental considerar que, como condição, é representada nas diferentes formas de expressão cultural, como o cinema, a literatura e a arte. É através dessas formas de expressão que se pode promover uma reflexão sobre as condições sociais que geram a solidão. Como Heidegger afirma, a solidão não é a ausência de companhia, mas é a incapacidade de comunicar a coisa que importa e que parece.